Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre como identificar, então, quando você está aí diante de um espírito de luz, né? De vamos dizer assim, alguma entidade, algum guia, né? Algum mentor, ou se é um obsessor aí tentando te enganar. Então esse vai ser o assunto do nosso bate-papo hoje. Por quê? Por que eu decidi fazer isso? Porque já aconteceu comigo, deve ter acontecido com várias pessoas aí que têm mediunidade. E assim, a primeira coisa quando você começa a aflorar a sua mediunidade, ou se você já é um médium, que a gente sempre fala para as pessoas é não desenvolver, não ter medo. Espíritos são simplesmente o que nós também somos, só que nós estamos encarnados no corpo. O espírito tem a consciência, é um espírito, mas não possui o corpo. É só isso, tá? No começo, para mim, foi difícil entender que era só isso, mas agora eu já consigo entender. Bem, vamos para o nosso assunto do vídeo, né? O nosso assunto principal aqui. Como você pode identificar se é ali um mentor seu, né? Se é ali uma entidade de luz ou se é um obsessor se passando por um ser de luz. Por que eu falo isso, gente? Principalmente quem tem clarividência. Quem tem clarividência consegue ver, consegue enxergar. O clarividente, ele enxerga, ele vê, tanto de olhos abertos, como a maioria de olhos fechados, tá? Eles veem. Como assim de olhos fechados? Sim, veem de olhos fechados. E se você não sabe como é essa experiência, se você um dia consagrar a medicina ayahuasca, você vai saber do que eu estou falando, de enxergar com os olhos fechados. Mas assim, é até bom que eu lembrei da medicina da ayahuasca, porque algumas pessoas que não têm mediunidade ainda aflorada, mas passam um ritual de santo daime ou de ayahuasca, pode ser sim que aconteça, né? Como o seu corpo ali, você tem um desdobramento, como o seu corpo fica mais sutil, como a força da medicina te leva aí para outras experiências, né? Para mirações. Você pode sim ver, sentir e ouvir espíritos, tá? Isso pode acontecer, mesmo que você não tenha mediunidade aflorada. E se você já é um médium, você tomando o chá de ayahuasca, isso vai intensificar ali na cerimônia bem mais forte, tá? Você vai ter uma conexão ali bem forte com os seus guias, com os seus mentores. Mas como a gente pode identificar? Por quê? Porque, gente, a gente sabe que existe no mundo espiritual espíritos bons e espíritos que querem fazer coisas ruins. Assim como aqui na Terra tem pessoas que você pode confiar, que são pessoas extremamente boas, que querem fazer o bem, mas tem corrupto, tem assassino, tem ladrão, não é verdade? O mundo espiritual é a mesma coisa. Só que os obsessores, eles podem sim, principalmente aí se tratar de um ser mais evoluído, né? Se tratando aí de um mago trevoso. Um mago trevoso, ele pode sim aparecer para você como uma figura de luz, como uma figura aí, sei lá, de alguma entidade, algum mentor aí conhecido que você puxa energia. Ele pode sim se apresentar para você como se fosse esse mentor, essa entidade, esse ser de luz, né? Isso pode acontecer. E como você vai distinguir? Como você vai saber, né? E agora, o que eu faço, né? Eu aflorei a minha clarividência ou eu estou num ritual com as medicinas sagradas que abrem aí a sua visão, que aflora a sua mediunidade, mesmo que você não tenha. Durante o ritual pode ser que você veja, se você estiver aberto a isso, se você permitir adentrar nesse mundo mais sutil, e você ver um ser assim e você desconfiar que se é a primeira
coisa, já estou falando aqui, a primeira coisa, se for um mago trevoso tentando se passar por um ser de luz, com uma figura ali bonita, né, de luz para você, primeira dica que você vai identificar, a desconfiança. Se você desconfiou, se a sua intuição ligou ali a lanterninha do será que é mesmo? Investigue, porque a nossa intuição dificilmente, né, praticamente nunca erra, né? A nossa intuição é muito certeira. Ela só erra quando a mente interfere, aí se mistura com a intuição, você não entende nada e acaba tomando a decisão errada. Aí sim, mas se não, a intuição ela é certeira. Então, se você ali está numa cerimônia de ayahuasca, viu aquele ser, ou se você tem o dom da clarividência, se você é um médium clarividente e é acostumado a ver espíritos, e você viu uma figura bonita, né, como se fosse ali aquele ser que você admira, aquela figura de luz, mas você tem desconfiança, investigue. Se surgiu a desconfiança, se a sua intuição meio que falou que tem coisa errada ali, não confie, não dê ouvidos a tudo que esse ser está querendo te passar, né? Porque na verdade ele vai tentar magnetizar você, né? Ele vai tentar falar por telepatia com você, ele vai tentar te induzir, te lubriar, te enganar, tá? Então, gente, a primeira dica é essa, logo de cara. Se você desconfiou, vai investigar, não confie logo de cara. Se a sua intuição te deu esse alerta, investigue. Depois, a segunda coisa que você precisa fazer é olhar nos olhos, bem nos olhos. Olhe bem nos olhos daquele espírito, né, que se manifestou ali para você. Olhe nos olhos, mas você vai olhar nos olhos com os seus olhos e com o seu chakra, com o seu coração, para você poder sentir se o seu coração, ao olhar fundo nos olhos daquela imagem, daquele ser ali que está ali se apresentando para você, se sente que é um ser de luz ou não. Por quê? Os olhos, eu falo que são as janelas da alma, os olhos não mentem. O jeito da pessoa olhar, do espírito olhar para você, você consegue perceber se tem má intenção ali ou não. E quando você olha para isso com os seus olhos e com os olhos do coração, isso fica muito mais forte e você vai saber se é um obsessor se passando por um ser de luz ou se é de fato um ser de luz, certo? Outra coisa que você pode fazer para você ter a certeza é você encarando, olhando aí para esse ser que está na sua frente com o seu coração e com os seus olhos, você perguntar: você está verdadeiramente do lado da luz? E olhe, encare no olho, né? Olhe bem fundo nos olhos aí desse ser que se apresentou para você. Quando você faz essa pergunta, se é um obsessor, um mago trevoso que está tentando te enganar, rapidamente ele vai se sentir intimidado, tá? Porque você está intimidando ele, você está afirmando com firmeza, você está do lado da verdadeira luz, você vai intimidar. Outra coisa que você pode fazer é um mantra, né? As palavras poderosíssimas, que até mesmo tem aqui na plataforma do YouTube mesmo, para você colocar na sua casa enquanto você está fazendo o seu serviço, limpando. Você pode colocar um mantra, fizeram vários mantras, né? Com essa frase que eu vou falar agora, que é uma frase muito poderosa. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Por quê? Quando você fala Kadosh, 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 Adonai Sebaot, você está afirmando o poder divino. Santo, santo é o divino. Você está enaltecendo o poder da luz, o poder da verdade. Dizem, né, que esse mantra é citado aí pelos anjos celestiais lá do céu, que ficam ali em volta, né,
orando, emanando vibrações positivas para a Terra, para as outras dimensões, e eles cantam esse mantra. Então é um mantra muito forte. Se você estiver numa cerimônia de ayahuasca e não conseguir ou não puder falar, você pensa nesse mantra. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Pense, né, nesse mantra, porque é muito forte. E é claro, gente, peça aos seus guardiões proteção. Se você sentiu que tem coisa diferente ali, que o ser ali tá lindo, como se fosse um ser de luz, mas o seu coração diz que não é, você está se sentindo mal, incomodado com aquela presença, é certeza que não é. Peça proteção para os seus guardiões. Eu gosto, de estalar os dedos, como um comando para me ficar esperta. Isso eu faço na apometria e acabou sendo realmente um comando de se liga, de um comando muito poderoso para mim. Então, assim, se você sentiu a presença aí de um suposto ser de luz, mas você imagina que é um obsessor ou que é um mago trevoso tentando aí te enganar, faça isso que com certeza essa escuridão vai embora, porque você vai produzir uma luz aí muito grande e vai dissipar isso, certo? Então peça ajuda. Eu assisti recentemente um filme, o nome do filme era O Peregrino. Eu acho que tem livro desse filme e uma lição muito importante que eu aprendi nesse filme, que fala exatamente, tem ali o personagem, ele vai passando por algumas coisas na vida e chega uma hora que ele não consegue mais resolver. Aí ele fala auxílio, ele grita, ele pede auxílio à espiritualidade, auxílio, e aí o auxílio vem. Então eu peguei isso para mim essa semana, e para a vida toda, como algo aí que eu aprendi, que eu pretendo aplicar. Tá numa saia justa, tá numa situação diferente, difícil aí, seja em casa, quando você senta para meditar, ou quando você sai na rua, alguma coisa estranha aí do mundo espiritual que acontece, que vem até você, peça auxílio, porque a espiritualidade com certeza vai te ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aí ficado esperta com os sinais. Eu praticamente conheço poucas pessoas do meu círculo de amizade que têm mediunidade de clarividência. Na verdade, a maioria delas acontece igual a mim. Essa mediunidade aflora e abre com a ajuda de uma medicina da floresta, de um enteógeno, tá? Aí sim você consegue entrar num transe, como se fosse um transe ali xamânico, ou você consegue acessar níveis mais sutis, e aí eu consigo ter esse dom da clarividência. Ou em casa, quando eu estou num estado meditativo muito profundo, eu consigo ver sombras, mas eu acredito que não é nitidamente como pessoas que têm clarividência fala, que vê exatamente o corpo igualzinho, como se fosse uma pessoa encarnada mesmo. Eu nunca consegui ver dessa forma. E eu nem sei se nessa vida aqui esse tipo de mediunidade vai abrir ou não, porque está ligado ao terceiro olho e é muito forte se a pessoa não está preparada para isso, porque ela vai ver muita coisa, Então pode ser que assuste. Mas se você já tem, ou se você, assim como eu, vai aí nos rituais de ayahuasca, das medicinas, e acaba vendo seres, eu já vi, várias entidades, eu já tive aí contato com outros seres, que eu tinha certeza que eram seres de luz, elementais da natureza, que consegui enxergar. Mas é como eu disse, eu consigo ver de uma forma mais borrada, de uma forma mais assim, como se eu tivesse olhando por trás de um véu ou de uma tela. Eu consigo ver, consigo até definir características daquilo que eu estou vendo, mas não é como se fosse uma outra pessoa real exatamente, sabe?
Para mim acontece dessa forma. E eu já vi muita coisa bonita em rituais de ayahuasca e já vi muita coisa feia também, né, em rituais de ayahuasca. Então, se você tem mediunidade, né, se você é um médium ou se está aflorando a sua mediunidade e você vai consagrar uma medicina, se é a primeira vez que você vai consagrar, vá com calma, vá, tome uma quantidade um pouco menor, porque ela abre aí bastante coisa. Isso vai também da sua sensibilidade, né? Tem pessoas que podem tomar uma dose mais alta e não vai ter aí grandes, né, abrir grandes coisas. Mas no meu caso, por exemplo, abre muito, então eu sempre procuro aí tomar uma quantidade adequada. Certo, gente? Bem, eu vou finalizar por aqui, né, que esse vídeo já tá ficando longo. Receba o meu abraço e a gente se vê no próximo vídeo.